haja ofertas, ó Deus amado, de sacrifício, e cada um dos teus filhos, meu Deus, sejam colocados sobre este altar agora, Pai, e que o fogo do Senhor desça sobre este lugar, para trazer restauração, para trazer restauração, para trazer vida, para trazer curas, para trazer a manifestação do Cristo reunido neste lugar. Nós declaramos, ó Deus amado, a bênção do Senhor presente sobre este lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia! O reino de Deus está sobre nós. A hora é chegada. Essa geração já se levantou para curar os enfermos, para libertar os cativos, para restaurar tua noiva, para restaurar toda a terra. Seu reino está sobre nós, Senhor. Seu reino está entre nós, Senhor. Está se cumprindo seu propósito. Sua justiça vem brilhando. Seu reino está sobre nós, Senhor. Seu reino está entre nós, Senhor. Está se cumprindo seu propósito. Sua justiça vem brilhando sobre nós, sobre Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Seu reino está sobre nós, Senhor. Oh, Deus! Seu reino está entre nós, Senhor. Igreja, declare isso nesse momento. Sua justiça vem brilhando. Seu reino está sobre nós, Senhor. Seu reino está entre nós, Senhor. Está se cumprindo seu propósito. Sua justiça vem brilhando. Seu reino está sobre nós, Senhor. Seu reino está entre nós, Senhor. Está se cumprindo seu propósito. Sua justiça vem brilhando sobre nós, sobre nós, sobre Aleluia! Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abra o teu coração nessa noite. Adore a Deus. Adore a Deus. As perguntas que estão dentro de ti, que muitas vezes você tem dirigido a Deus, e essas perguntas você não tem tido uma resposta. E eu quero dizer para você nessa noite: tome uma posição na tua vida. Tome uma posição na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai trazer alegria à tua vida. Deus vai manifestar o sobrenatural na tua história. E você vai testemunhar de quem é Deus na tua vida. Aleluia. Os discípulos disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você vai testificar: aleluia, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Libera. Libera o teu espírito. É de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Aleluia. Que venha o fruir. Que venha o fruir. Oh, aleluia. Que venha o fruir de Deus sobre toda a vida que está neste lugar. E de dentro para fora começa a fruir, oh aleluia, alegria, vida, oh aleluia. O meu coração, aleluia, venho rasgando
para que nós nos tornássemos, Senhor Deus, a tua igreja, para que nós nos tornássemos, Senhor Deus, teus filhos, Pai, e como teus filhos pudéssemos cumprir, Senhor Deus, o teu sonho, pudéssemos cumprir, Pai, o teu propósito nessa terra. Por isso, igreja, vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Senhor dos céus e terra, que criou tudo com a capacidade de produção. Fui
Aleluia. Aleluia. Adore a Deus, porque no meio da adoração que a tua vida é liberada, porque traz uma conexão. Aleluia, você é conectado com Deus, aleluia, e do trono de Deus começa a emanar sobre a tua vida, aleluia, as bênçãos que são respostas daquilo que você necessita, daquilo que você precisa. Então adore a Deus, aleluia. Paulo e Silas adoravam a Deus dentro de uma prisão, presos, sangrando, aleluia. A presença de Deus se manifestou naquele lugar, abrindo as portas, quebrando os grilhões. Oh, aleluia, Deus está aqui neste lugar nessa noite. Adore a Deus, certamente liberdade haverá sobre a tua vida. Vem liberdade sobre a tua vida nessa noite, para você caminhar, para você caminhar com Deus, para você andar no caminho, para você cumprir a missão que Deus preparou para a tua vida. Seja livre, seja um adorador, seja um adorador. Oh, aleluia, Aramaili, Shirialalaili. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é teu nome, aleluia. E todos os filhos se levantarão num só clamor de adoração. Aleluia. Toda criação. Aleluia. Aleluia. Abra o teu coração. Repita comigo, diga assim: meu Deus, nesta noite eu vim a este lugar para te adorar e para entregar tudo que sou. Eu coloco em tuas mãos. Que o Senhor venha fazer o que tu queres em minha vida e através da minha vida. Neste momento eu declaro que são quebrados os jugos, as cadeias e todas as prisões que prendem a minha história em caminhar diante de ti. Eu declaro agora que eu sou livre, que eu sou liberto, em o nome de Jesus, para adorar. E eu recebo agora tudo que está preparado, tudo que está determinado a minha vida. Eu tomo posse agora. Não serei mais a mesma pessoa, porque eu sou transformado pelo poder de Deus para viver o sobrenatural e glorificar a Deus e fazer Deus conhecido na face da terra através da minha vida. Usa-me, Senhor, estou aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia. Acessar a única presença que nos cura, que nos restaura, que traz sobre nós, amados, a paz, a abundância de vida. Por isso, neste momento de louvor, de adoração ao único que é digno de exaltação, nós não podemos jamais perder tempo. Porque quando nós mergulhamos nisso, não perdemos tempo.
a entrega de um coração genuíno na adoração. Ninguém perde tempo. Aleluia. Então, isso faz parte do culto racional. Amém? O momento de louvor, o momento da adoração faz parte, amados, de um culto racional. Um culto onde há uma liberdade do Espírito, onde podemos nos entregar, podemos falar com Deus de uma maneira muito simples, amém? Porque muitas das vezes se coloca pesos e fardos sobre nós para falar com Deus, amados. E eu quero te dizer que Deus está esperando você falar com Ele, amém? Diga à pessoa do seu lado: Deus está esperando. Deus está esperando você, amém? Falar com Ele, aleluia. E nessa noite o Senhor há de falar conosco também, amém? Queridos, boa noite a todos. Paz e justiça do reino, amém? Porque o reino é de paz e de justiça. Eu quero agradecer continuamente ao Senhor por esses dias, por estarmos aqui, poder edificar a igreja dentro daquilo que essa igreja ela já tem recebido durante anos, né? Durante muitos anos nesta caminhada. Com toda certeza essa igreja, você que é a igreja, né, tem recebido grandes coisas da parte de Deus. Nós precisamos entender que as paredes, tudo que compõe a estrutura física desse lugar não se assemelha, e Deus não vê isso como igreja, mas a glória de Deus é depositada na sua vida, né? Na sua vida. Olhe para a pessoa ao seu lado, olha só, esse vaso de honra ao qual Deus decidiu derramar da glória dele, amém? Talvez você olhe para esta pessoa, você vê as debilidades desta pessoa, você vê as circunstâncias que essa pessoa está vivendo, e talvez os teus olhos naturais, quando miram para esta pessoa, você não consegue ver a glória de Deus sobre ela. Mas, amados, a visão e a ótica do reino nos faz ver a restauração de Deus na vida de cada pessoa, de cada um que se aproxima do Senhor, buscando mudança, transformação. Eu quero te dizer que esse o Senhor jamais lança fora, mas o Senhor o toma com muito amor, com muito carinho, e o faz ser filho dele, amém? Filho do reino, amados. Então, todos nós que estamos aqui nesta noite, nós estamos diante desta eminência, né? Eu quero dizer, de uma eminência de transformação, de cura, uma eminência de realmente sermos pessoas extraordinárias nessa terra. Então, por isso, amados, vamos nos alegrar nesta noite, amém? Quero louvar a Deus pela vida, né, dos pastores deste lugar, daqui do Virde Pitangueiras, né? Essa igreja linda, maravilhosa, que tem caminhado debaixo da oração, da intercessão, né, da liderança do pastor Damasceno, da pastora Silvia e de todo um corpo, né? Porque na verdade, amados, a igreja ela compõe isso, nós somos um grande corpo e todos nós fazemos parte, né? Então, quando se menciona, amados, a vida dos pastores, também estamos mencionando a vida da igreja, porque a palavra de Deus diz o quê? Assim como são os pastores, assim também é o rebanho, amém? Então, amados, queremos crer, e isso nos faz crer porque estamos dentro da casa desses amados, ali compartilhando um tempo de comunhão, e o que eles mostram crer é nas verdades do reino, mostram crer na ótica de Deus para as famílias da terra, para as vidas de cada um, amém? Então nisso nós precisamos crescer. Eu louvo a Deus também, né, pela minha família que me acompanha nessa jornada. Na verdade, eles não somente me acompanham, eles fazem parte de tudo aquilo que Deus quer fazer, né? Então cada um deles tem um papel fundamental naquilo que Deus nos lança a fazer, né? Então, para quem não conhece, a pastora Débora, essa mulher linda, maravilhosa, né, está aqui, está sempre comigo, na verdade. E aí meus filhos, você vê, entendeu, um filho mais branco, né, mas um filho louro. Como é que é essa história, né? Esse é um filho do coração, que a gente tem, na verdade, ele se aproximou do reino aos 8 anos, e faz, com 8 anos de idade, né, e há 2 anos, praticamente, já vive conosco, literalmente, habita conosco na nossa casa, vive a cultura, vive o formato do reino, vive a formação, amados, né? E
operante também no reino. Você vê que esse último louvor foi composto aí por eles. Deus deu essa inspiração, Deus deu essa essência, né? E eles são uma ativação, amados, de uma pessoa maravilhosa que também derramou muito sobre este lugar, né? E quando eu falo derramou, mas na verdade continua derramando, porque a boa semente do reino, ela multiplica, ela cresce, né? Então, a Jéssica Blanco, né, essa salmista maravilhosa, ela inspirou, né, a minha filha e o Moisés, e hoje eles são essas pessoas que conduzem ali o louvor em nosso local de reunião, que conduzem a igreja, né, ao momento tremendo, extraordinário que é a adoração. Amém? Então creiam muito nisso, amados, que Deus, ele faz coisas extraordinárias. Amém? Diga a pessoa do seu lado, Deus faz coisas extraordinárias. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso, amado? Você precisa crer. Você precisa crer nisso. Amém? Aleluia. Queridos, então vamos ao nosso tema para a gente continuar avançando nesse culto racional. Amém? Você participar de uma reunião dessa deve ser um culto racional. O que é um culto racional? A sua mente, as faculdades mentais, elas devem estar bem exercidas, olha só, de uma maneira que você possa entender e compreender o que Deus quer fazer por princípios, porque Deus, ele só age por princípios. Amém? Então muitas das vezes nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus faça algo por nós, mas a gente quer que Deus faça de qualquer maneira, e Deus, ele não faz de qualquer maneira. Deus, ele faz debaixo de um princípio, debaixo de uma direção, debaixo, amados, de valores, entendeu? O que Deus faz acrescenta valores na nossa vida, o que Deus faz acrescenta valores na nossa família, o que Deus faz acrescenta, entendeu, valores, amados, em uma nação, em uma sociedade. Amém? E sem deixar passar, estamos ao vivo pela página da Casa Paterna MAP, né, Ministério Apostólico Profético Semeando a Palavra do Reino, e os amados que estão ali já acessando, entrando, né, para nos acompanhar essa ministração, já pega esse link e compartilhe com as pessoas. Amados, é importante sempre falar que hoje nós temos uma ferramenta, e a gente não pode dizer que essa ferramenta é do diabo, ok? Nós não podemos dizer que esta ferramenta é do diabo. Tem muita gente que faz coisa errada com isso, né? Então, isso não é coisa do diabo, é coisa do diabo quem faz coisa errada com isso, é ou não é? Então, amados, isso aqui é uma ferramenta poderosa de expansão do reino, de um convite chegar até uma pessoa, uma palavra de vida ser ministrada a outro, um vídeo, uma canção, uma ministração, uma palavra, um ensino. Então, amados, né, a gente sabe que praticamente mais de 80% da nação brasileira, da população brasileira, tem acesso contínuo, né, ou tem acesso à internet de várias maneiras, né? 53% tem acesso contínuo à internet, né? E dessa turma, entre 35% a 37%, então, as pessoas literalmente vivem ali com a internet ligada. Então, amados, essa ferramenta, um notebook, um smartphone, um celular, é uma ferramenta na mão do cristão, tá certo? Enquanto você pode, de repente você pode estar fazendo coisas tão fúteis, supérfluas, você poderia fazer algo extraordinário, né? Por incrível que pareça, essas ministrações, elas chegam em outros países, em outras nações, que ainda o lockdown, né, é muito restrito, e aí as pessoas estão debaixo do decreto humano, né? Mas louvado seja o Senhor, que essa igreja, a igreja no Brasil, está debaixo do decreto de Deus, amém? Então entenda que você não está debaixo do decreto que o médico já lançou sobre a sua vida, do decreto que o inferno lançou sobre a sua vida, o decreto, entendeu, que os homens lançam sobre a sua vida, mas estamos debaixo do decreto de Deus, amém? Amém, amados? E esse decreto vale muito sobre nossas vidas, por isso nós precisamos entender, amados, e é essa palavra e essa direção que nós temos, que a gente trouxe, né, a Pitangueiras, e com certeza outros lugares que nós vamos ter a oportunidade de estar, amados, sobre a jurisprudência do reino, né? O que é isso, né? É uma tomada de decisão de alto nível, que precisa ser homologada, que precisa ser estabelecida, né? Então, amados, muitas
vezes você não entende o que é decreto de uma maneira espiritual, mas você entende o que é decreto quando o governo diz assim: não pode andar na rua sem máscara. E aí o que você faz? Corre e pega a máscara porque você tem medo do decreto que foi estabelecido, é ou não é? Não pode fazer isso. Aí você vê que os governos estaduais e municipais, eles dão decretos, né? Não pode abrir isso, não pode fazer aquilo. E aí, obviamente, você entende rapidamente o que é isso. Isso é um decreto, você entende? Então, os decretos, eles são, amados, ele tem uma grande importância para estabelecer uma decisão, né? E aí, da mesma forma, nós precisamos compreender que Deus tem decretos para a sua igreja, amém? Tem alguém vivo aí? Amém. Aleluia, alguns já ressuscitaram. Senhor, então nós precisamos compreender que o decreto é algo que precisa ser estabelecido e entendido de uma maneira espiritual. Assim como você entende os decretos humanos, assim como você entende o decreto de uma pessoa, amados, ainda que natural, e você leva muito a sério, né, isso, você precisa levar a sério os decretos de Deus, e os decretos de Deus estão aqui na palavra, amém? Na palavra de Deus, amados. E é igual uma criança, né? Você tem uma criança fazendo birra, você lança um decreto e fala bem assim: olha, se você fizer mais uma vez, então foi o quê? Um decreto. Rapidamente a criança, né? Ela já entende ali: opa, se eu avançar, vai ter uma disciplina, é ou não é? E aí então, tem pais que colocam aquilo, ó, o decreto é até 3, se passar de 3, você já sabe o que acontecerá. Amados, imagina, entendeu? Deus falando isso para nós: olha, hoje é o dia da tua libertação, né? E a gente entendesse isso como uma verdade. Opa, hoje então eu sei que Deus vai fazer algo poderoso na minha vida. Hoje é o dia do desate da prosperidade sobre a tua casa. E você assim: opa, Senhor, obrigado, porque hoje as cadeias de miséria irão se romper da minha vida, da minha casa. É ou não é, amado? Eu tenho a palavra de Deus como um decreto sobre a minha vida. Aquilo que Deus diz que é, isso será, amados. Isso será, e isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Então, quando Deus disse assim, ó, é tempo de você largar tudo aquilo que eu coloquei para você, realizei todos os teus sonhos, agora é tempo de você realizar os meus sonhos. E aí, amados, então, eu entendi que aquilo era um decreto, e vivendo o decreto de Deus, nós temos o quê, amados? Todos os grandes benefícios deste decreto. E se esse decreto diz que você será curado, você será curado. Esse decreto diz que você irá prosperar, você irá prosperar, amém? Esse decreto diz que na sua casa haverá bênção, haverá paz, haverá alegria. Então isso precisa ser o quê? Homologado, amém? Só que, amados, para ser homologado, precisa ter alguém que fale com autoridade. Não é com autoritarismo, é alguém que esteja na posição de autoridade, porque somente alguém de autoridade pode homologar um decreto. Por isso, amados, que o inimigo não quer que a igreja saia da situação que vive. Por isso que o inimigo, ele não quer que você saia do embaraço, saia do engano, saia das situações que impedem você de quê? De exercer a autoridade. Se o inimigo segurar você, amados, no embaraço, então você não tem autoridade. E aí como é que você vai estabelecer um decreto? Como é que você vai homologar algo que foi liberado da parte de Deus, amados? Porque você sabe que Deus aqui libera a promessa, sim ou não? Ele libera a promessa, ele decreta a promessa, sim ou não? Só que a promessa, ela precisa o quê? Ser cumprida, sim ou não? Ser estabelecida. E isso tem a ver com Deus ou tem a ver conosco? Isso tem a ver conosco, amados, entendeu? Deus, ele libera uma palavra sobre a tua vida. Esta palavra é uma direção, esta palavra, amados, é uma rota, essa palavra é uma construção. Agora, tu acha que você não vai fazer nada diante de um decreto? Não, a autorização já foi lhe dada, é ou não é? É que nem quando você compra um terreno, você comprou o quê? Algo que você deseja, né? Mas você quer construir uma casa, sim ou não? Só que para você construir, você precisa o quê? De autorização, né? Então você pega a autorização, pega a planta, pega o projeto,
E aí então você vai o quê? Você vai se esforçar para construir aquela casa, sim ou não? E aí quando você constrói a casa, todos vão dizer assim: olha que casa bonita. Ninguém sabe, entendeu, quantos tijolos você carregou. Ninguém sabe, entendeu, quantas vezes você deixou de ir para um passeio no shopping para comprar cimento. Ninguém sabe como foi construído aquilo. Mas as pessoas ouviram que Deus ia te abençoar com uma casa, sim ou não? Só que ninguém sabe como foi a construção, né? Então, amados, nós precisamos entender. Ainda que você ganhe uma casa, olha só, eu ganhei uma casa, Deus me abençoou com uma casa. Só que para que essa casa se manifestasse, há 7 anos atrás eu fiz uma oferta. E eu fiz uma oferta que para nossa condição naquele tempo era muito grande, amados. Uma oferta de 22 mil. E aí a gente colheu uma casa de 220 mil. Olha só, passaram-se 7 anos. No tempo que eu fiz a oferta de 22, amados, naquele tempo a gente não tinha casa, a gente precisava de um lugar para morar. Foi no momento da transição que Deus estava mudando a nossa vida. E aí eu precisava muito. Só que Deus não vai dar porque a gente precisa. Você entende? Ele vai dar dentro dos princípios. E eu fiz uma semeadura, um ato de fé. Passaram-se 7 anos, e aí Deus usa um casal e nos abençoou com uma casa. Eles compraram o terreno, construíram a casa e disse: essa casa é de vocês. Na hora, o meu espírito me ligou aonde? Aquela semente que foi lançada há 7 anos atrás. Mas há 7 anos, amados, eu não tinha onde morar, morava de aluguel, e aí passamos por alguns lugares, mas eu sabia que tinha uma semente. Eu sabia que Deus havia liberado uma promessa. Eu precisava o quê? Homologar este decreto com o quê? Com fé. Eu poderia ter dito, ou a minha esposa poderia ter dito: olha, você ofertou isso, dava para a gente fazer alguma coisa, nós poderíamos ter... Mas ninguém, nós confiamos em Deus. Mas a gente poderia ter quebrado esse decreto. E aí veio no tempo certo. No tempo certo é o tempo de Deus, amados. Quando veio esta casa que ganhamos, nós já tínhamos terrenos, nós já tínhamos apartamento, nós já tínhamos casa. Então nós já tínhamos algumas coisas, né? E quando Deus nos deu esta outra casa, nós não precisávamos de casa, mas o reino precisava que nós morássemos em uma geografia aonde Deus iria nos dar. Você entende? Então saímos da zona norte e fomos para a zona leste de Manaus, lá onde Deus nos deu a casa para a gente morar, porque Ele queria a casa para o propósito dele se cumprir. Então, amados, nós precisamos entender como Deus age, e os decretos de Deus são vivos, aleluia, amém? Diga à pessoa do seu lado: Deus vai agir, Deus vai operar na sua vida. Amados, você precisa entender isso, que Deus vai operar. Se você não entender que Deus vai operar, é um decreto. Ele vai operar. Quando Ele vai operar, como Ele vai operar, isso não é você quem vai determinar. Mas se você tem a certeza de que Ele vai operar, então você vai construir tudo isso. E no momento que Deus operar, Ele vai olhar assim: olha, eu falei, Ele creu, praticou, viveu, e agora eu sei que Ele é uma pessoa fiel. Então eu vou colocar na mão dEle coisas. Entende? Porque às vezes, amados, nós queremos as coisas de Deus, mas Deus não nos entrega no tempo dEle. Por quê? Porque nós não estamos preparados, amados. Quantas pessoas pediram uma porta de emprego e de repente desapareceram dos locais de reunião? Quantas pessoas pediram uma porta de faculdade e desapareceram, amados? Então tem coisas que não é para o tempo e o momento certo, amém? Então nós precisamos entender os decretos de Deus. Eu quero começar ainda essa ministração lá em Josué 5:13 e 14. Josué 5:13, amém? Vamos lá, queridos, só para a gente aprofundar um pouco mais aqui. Estamos falando sobre jurisprudência do reino, né? Essa é a terceira ministração sobre esse assunto, porque é importante a gente entender que o reino de Deus é inabalável, amém? É um reino que não recebe decreto, amados, da terra. Olha só, o reino de Deus, ele não recebe decreto dos homens, né? O reino de Deus, amados, recebe o decreto do rei,
deste reino, amém? E esse reino é inabalável. O Brasil pode estar sendo abalado, as nações da terra podem estar sendo abalados, amados. Muitas famílias podem estar, entendeu, sofrendo, passando abalos, mas eu digo, o reino de Deus, ele não está sendo abalado, você entende? Então, Deus continua no seu trono, e Ele vê a terra, Ele vê as aflições, Ele vê a dificuldade, mas Ele está ali, e Ele quer que os nossos olhos se voltem para Ele, amém? Amém, amados? Então, se os nossos olhos estiverem no governo da terra, se os nossos olhos estiverem na economia da terra, se os nossos olhos estiverem na crise, amados, a gente vai se abalar, porque esses reinos, eles se abalam, amém? Diga a pessoa do seu lado, tira os teus olhos dos reinos humanos, porque esses se abalam, mas o reino de Deus jamais irá se abalar, amém, amados? Então nós precisamos crer nisso, porque muitas das vezes a nossa fé é sequestrada, porque muitas das vezes nós somos raptados, entendeu, da presença de Deus, amados, porque os nossos olhos nós desviamos o nosso olhar da promessa, do decreto, daquele que é o autor e consumador, amados, da nossa fé, da nossa vida, amém? E quando acontece isso, Satanás, ele ganha espaço, ele ganha território na sua vida. Então, independente do que está acontecendo, ainda que você tenha uma pessoa na sua família que está com dificuldade, que está debaixo desse assalto de enfermidade, você precisa crer, Senhor, o que Tu tens para esse momento, Senhor, o que Tu queres fazer, Senhor Deus, com tudo isso? Você precisa entender o decreto de Deus, você precisa entender a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e, amados, mas não para nós naturais. Você sabia que a vontade de Deus, apesar de ser boa, ela não é agradável a nós? Ainda que ela seja perfeita e agradável, ela não é boa para nós, naturais, amados. Mas quando nós nos voltamos para Deus, quando a nossa mente, quando a nossa vida está literalmente lançada no Senhor, ainda que uma vontade venha, e aí seja contra os nossas intenções, mas a gente entende que a vontade do Senhor, ela continua sendo boa, ela continua sendo perfeita, ela continua sendo agradável, amém? Então, amados, quando nós não estamos conectados a Deus, a vontade de Deus é desagradável para nós, é desagradável. Quando nós não estamos, entendeu, conectados a Deus, a vontade de Deus não é boa, não é boa, né? Você já chegou com um casal que ele precisa se alinhar, né? Um casal que está junto aí, vivendo coisas, de repente, enfim, coisas erradas, e aí você chega assim, olha, você precisa firmar uma aliança, um casamento, precisa se firmar de maneira séria nesse casamento, aí, não, de repente alguém não quer, não, mas não quero, tá bom assim, né? Então, às vezes a vontade do princípio, a vontade da aliança, a vontade dos valores, nem sempre é bom, quando a nossa vida, amados, ela está, entendeu, recheada de quê? De carnalidade, sim ou não? Sim ou não, amados? Né? Então nós precisamos entender isso, que Deus, Ele tem algo para nós, e nós precisamos compreender isso. Vamos lá. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu à sua frente um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: você está do nosso lado ou do lado dos nossos adversários? Olha só, né? Amados, na verdade esse texto aqui ele é tremendo, e essa pergunta é mais tremenda ainda, olha só. Ou do lado dos adversários? Ele respondeu: eu estou aqui como príncipe do exército do Senhor. Em vista disso, Josué se prostrou, lançou-se, amados, lançando-se com o seu rosto por terra, ele disse: o que o meu Senhor tem a dizer a seu servo? Olha só, amados, e isso é interessante, amados, por quê? Porque Deus envia, Deus traz, entendeu, pela vida
daquele ser, daquele anjo, amados, um decreto de vitória, né? E aí então Josué estava o quê? Diante de uma situação que ele precisava de reforço. Quando ele ver aquele ser, né, quando ele ver ali o anjo do Senhor, ele pergunta, você está do nosso lado ou do lado dos adversários? Amados, essa é uma pergunta que às vezes a gente faz. Quando Deus, muitas das vezes, Ele tem uma ação e a gente não consegue compreender a ação de Deus. Nós não sabemos se o que Deus está fazendo é bom ou ruim. Mas por que a gente tem essa dúvida? Por que a gente tem esse questionamento, amados? Porque muitas das vezes as guerras, as situações não nos deixam estar conectados ou compreender uma ação de Deus, né? Então nós precisamos entender que a ação de Deus sempre irá nos favorecer, amém? A ação de Deus sempre vai trazer, amados, para nós vitória. Só que a gente precisa entender que uma ação de Deus nem sempre vai trazer conforto a nós, amém? Nem sempre, né? E a gente está falando de jurisprudência, por quê? Porque viver o decreto do reino de Deus, nem sempre vai trazer conforto a nós, amados. Vamos estar em guerra e muitas das vezes a gente pode não compreender, não entender, mas uma coisa é certa. E o que ele diz aquele anjo? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui amando de Jeová, né? Ele respondeu, eu estou aqui como príncipe do exército do Senhor. Em vista disso, Josué se prostrou. Então, ele está o quê? Amando do Senhor. Aí eu digo para você, quando o anjo daquele, amado, vem para trazer juízo, olha só, para trazer juízo, para estabelecer um decreto, para estabelecer uma sentença, ele não está do lado de Josué, ele não está do lado do adversário, ele está do lado de quem vive princípio. Você entende? Ele vai estar do lado de quem vive princípio. Então, se Josué estava ali vivendo a direção de Deus, estabelecendo, então a resposta já estava dada. A resposta estava dada. Então, qual é a nossa garantia, amados, dentro de um decreto? Qual é a nossa garantia de ter um decreto e a eficácia dele? A gente viver princípio. E quando vier uma circunstância, a gente sabe, não, isso eu sei que Deus irá trazer sobre nós vida, irá trazer sobre nós algo extraordinário. Amém, amados? Então, a igreja, como eu estava compartilhando ontem, a igreja do reino é uma igreja violenta, né? Por quê? Porque é uma igreja que ela passa por adversidades, é uma igreja que passa por lutas, que passa por situações, mas ela permanece fundamentada, ela permanece firme, amém? Diga a pessoa do seu lado, permanece firme. Nós precisamos entender, amados, que essa igreja, entendeu? Do reino, uma igreja apostólica e profética. Quando a gente fala a igreja do reino, amados, o que é uma igreja do reino? O que é isso, negócio de reino? Amados, uma igreja apostólica e profética, ela tem que ser genuinamente do reino. Não existe uma igreja apostólica e profética que não seja do reino. Não existe. Ainda que muitos líderes queiram colocar assim, igreja apostólica e profética, que não significa nada a placa, amados. Não significa, né? Mas colocar na frente igreja apostólica e profética. Amados, se essa igreja apostólica e profética, ela não ensina acerca do reino, ela não vive o reino, amados, então ela não é apostólica, ela não é profética. Por quê? Porque tanto a plataforma, entendeu, profética no Antigo Testamento, quanto a profética, quanto a plataforma apostólica no Novo Testamento, tinham uma única direção: estabelecer o governo de Deus, amém? Então, havia uma única direção, estabelecer o governo de Deus, estabelecer o reino de Deus, amém? Então, nós precisamos entender que a igreja do reino é uma igreja apostólica e profética. E se a igreja é apostólica e profética, elas devem caminhar nos fundamentos, entendeu? Nesses ensinamentos, né? Que a palavra diz lá em Efésios, né? 2:20, o quê? Que nós estamos debaixo de um ensinamento apostólico e profético, e esse fundamento é o quê, amados? Cristo, amém?
Esse fundamento não é a teologia da prosperidade, esse fundamento não é a teologia da cura, teologia disso, teologia daquilo. É Cristo. E Cristo, amados, olha só, a vida de Cristo, ela promove o quê? Ela promove cura? Sim. Ela promove libertação? Sim. Ela promove restauração? Prosperidade? Sim. Então, amados, nós devemos entender que a igreja apostólica e profética, dentro dos fundamentos, amados, é uma igreja que ela ensina sobre Cristo, amém? Ela não vai se ater em uma bandeira de teologia da prosperidade, a teologia da cura, a teologia disso, daqui, não. Ela vai se manter em uma única direção, ensinar a vida de Cristo, amém? Isso é o centro, isso que nós devemos entender. E em Cristo você vai ter uma vida restaurada, amém? Diga a pessoa do seu lado: em Cristo você vai ter uma vida restaurada. Aleluia, amados. Nós precisamos entender isso, amados, e compreender que aquilo que Jesus trouxe enquanto ensinamento, compreender aquilo que Jesus trouxe enquanto direção para a sua igreja, isso é vida. É isso que é vida, amados. Porque muitas das vezes a igreja ela se mantém fraca, porque ela vive debaixo de um movimento, né? Um movimento apenas, mas ela não está fundamentada. Porque eu vou dizer para vocês, existe o dia mau? Existe o dia mau, sim ou não? Todos nós iremos passar pelo dia mau, com toda certeza, amados. Nós vamos passar por uma situação desagradável na nossa vida. E é neste momento que a gente tem que provar a nossa fé. Então, nós devemos entender, amados, que a nossa vida ela precisa estar fundamentada nas verdades, amém? A nossa vida não pode estar fundamentada em cura, em milagre, em dinheiro, em nisso e naquilo. A nossa vida tem que estar fundamentada na verdade, amém? Porque nem só de pão viverá o homem, amém? Eu vou dizer, no dia de uma crise violenta, eu pergunto: o homem quer comer pão? Nem comer pão ele não quer. É ou não é? Acontece uma coisa violenta na sua vida, vem comer, não, eu não quero comer não. Amados, literalmente, no dia mau, amados, no dia da adversidade, da situação terrível na nossa vida, amados, não é o pão que vai nos sustentar não, mas é de toda a palavra que sair da boca de Deus, amém, amados? Nós precisamos compreender isso, né? Porque você vai passa uma situação na sua família, no emprego, enfim, em várias áreas, você começa a ficar triste, deprimido, vem comer, vem jantar, vem tomar café, não quero não. Por quê, amado? Nem só de pão viverá o homem. Apesar de você comer todas as refeições, enfim, ali, mas tem dias, amados, que não é comida que traz alegria, entendeu? Por isso que a palavra diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, amém? Nós precisamos entender que a palavra de Deus é quem vai trazer vida sobre nós, vai trazer substância sobre nós. Fale a pessoa do seu lado: você precisa da palavra de Deus para permanecer firme, aleluia. É isso que diz lá em Mateus 4,4, e a gente avançando um pouco mais, no versículo 17, quando Jesus diz o que? Arrependei-vos, amados, porque é chegado o reino, né? Olha só, então, muitas pessoas falam assim: o reino, pregar sobre o reino é muito violento, o reino não dá chance de uma pessoa que está em crise, que está em luta, que está em processo de libertação, ser liberta. Amados, o reino dá sim, né? O reino ele crê na restauração, amado, daquele que está quebrado. O reino crê na restauração daquele que está, entendeu? Literalmente em situações complicadas, aprisionados em vício, na prostituição, em qualquer prisão. O reino crê na restauração dessas pessoas, amém? Então nós precisamos, o reino tanto crê nisso, que quando Jesus ele prega sobre o reino, ele começa dizendo o quê? Arrependei-vos. E o arrependimento é o quê? É a chance para a mudança, entendeu? Então quando a gente prega sobre o reino, não, mas eles querem ser o melhor porque eles pregam sobre o reino, eles são um bonzão, eles são... Nada, amados, todos nós viemos de situações, né? Todos nós viemos de lodo, de lama, de pecado, de prisões, de guerra. Mas o reino chegou um dia na nossa vida e disse: arrependei-vos. Olha só, é ou não é? Então, isso é uma mensagem que você precisa ter claro.
poxa, eu não consigo estar ali, eu não consigo me firmar, porque a palavra do reino é muito forte, é muito violenta. Amados, a palavra do reino, ela lhe dá chance de arrependimento. Jesus chega e diz assim: arrependei-vos, olha só. E a palavra arrependei-vos é porque Jesus está dando a chance, está dando a compaixão, apesar dentro desse contexto aqui ele está falando, entendeu? Para aqueles que se dizem tais sábios, entendeu? Ou doutores ali da lei, amado, e ele chega assim: olha, arrependei-vos do que vocês pregam, arrependei-vos do que vocês ensinam, porque agora é chegado o reino do meu Pai, o reino dos céus, amém? Então, amados, o reino de Deus, ele nos dá a chance de arrependimento. E eu quero dizer para você, quando você ouve a palavra do reino pela primeira vez, você está tendo a chance da chamada da restauração de todas as coisas na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas, amados. Você entende? Porque muitas das vezes, amados, quando nós estamos aprisionados no sistema, você entra, você passa pelo processo, você até deixa, mas na primeira circunstância que você cai, que você, entendeu, passa por uma situação, todos os dedos vêm ali para lhe acusar, sim ou não? Então, amados, no reino nós precisamos entender que há sim, entendeu, a restauração, que há o tempo de restauração da vida daquela pessoa. E eu quero dizer para você que você está no tempo da restauração de todas as coisas. Não deixe o inimigo dizer para você: está vendo, você nunca vai chegar nesse nível que eles pregam que precisa ser perfeito, eles pregam que precisa ser isso, eles pregam que tal, são radicais. Amados, não, você precisa crer. Nós pregamos, amados, uma garantia de compaixão, porque a restauração de todas as coisas, ela passa literalmente pela chamada da compaixão, da gente olhar as pessoas, olhar aquele que necessita, olhar aquele que precisa de libertação, de cura, e fazer o quê? E estender as mãos, amém? Amém, queridos? E estender as mãos. Então a gente precisa quebrar uma barreira, nós precisamos entender isso, né? E apesar dos fariseus, apesar daqueles homens ali que estavam ali, quando Jesus pregava, eles colocavam uma resistência: não, isso não é, isso não pode, esse negócio de reino. Mas nós precisamos entender que o reino, literalmente, muito mais do que qualquer estratégia religiosa, ele é o mais eficaz para alcançar a vida de uma pessoa. Você entende? O reino de Deus, ele tem uma eficácia para resgatar, amados, uma pessoa que está envolvida na prostituição, um casamento falido, amados, alguém que está envolvido em homossexualismo, alguém que está envolvido em vícios de drogas, bebidas, entendeu? O reino, ele tem essa eficácia, entendeu? Nós precisamos entender que o reino, ele traz essas garantias de decretos, entendeu? Quando alguém está aprisionado nessas questões. Então, quando entendemos o reino de Deus, que ele é violento até para tirar as pessoas do inferno. E a gente vai dizer assim: não, eu não vou desistir desse casal, eu não vou desistir dessa pessoa, porque eu sei o que o reino é capaz de fazer. Eu sei o que o reino pode fazer na vida desse jovem, desse adolescente, desse homem, desse casal. Eu sei o que o reino vai fazer, e por isso que eu vou persistir em trazer o reino de Deus sobre a vida deles, amados, amém? Nós precisamos entender, nós não podemos ter o reino como uma plataforma e dizer assim: não, nós somos, entendeu, a turma que conhece o reino, nós somos, amados, nós somos, entendeu, isso pela graça e misericórdia de Deus. Se nós temos algum nível de revelação diferente, com toda certeza diferente do sistema, é pela graça e misericórdia de Deus. Entendeu? Não é porque ninguém é bom, não. E a maioria, amados, que tem uma revelação, não passou, entendeu, pelos bancos teológicos. Você entende? Então isso é o quê? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, sim ou não? Amados, você entende? Então, fale a pessoa do seu lado: Deus conta contigo. E aí, amados, nós precisamos ver essa dimensão do reino, né? Porque em muitos lugares talvez viu o reino como uma plataforma aonde pessoas que se julgam, que se dizem perfeitas, mas na verdade são pessoas que caminham e creem na perfeição também, né? Mas a gente coloca o quê? Uma barreira, né? E se a gente entender que o reino de Deus, amados, é tão simples. O reino de Deus é amor, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é um alcance extraordinário, entendeu? O reino de Deus não é barreira, o reino de Deus não é, entendeu, a divisão, enfim, não é, amados. O reino de Deus literalmente é amor. Nós precisamos compreender isso, né? E você vê que Jesus chega ali com essa palavra forte, mas
Ele diz o quê? Arrependei-vos. E eu digo algo para você, a palavra arrependei-vos, amados, é o quê? É a chance da gente mudar. E quando alguém diz assim, ó, se arrepende, é porque alguém está tendo compaixão de nós. E Jesus teve compaixão nesse momento, entendeu? Ainda que aquele povo estava ensinando tudo errado, mas ele disse o quê? Olha, arrependa-te disso, arrependa-se, né? Então, amados, nós precisamos, para a gente avançar nessa palavra, eu preciso que você entenda que o reino de Deus, ele não é barreira. O reino de Deus não faz ninguém mais santo, alguém mais entendido, alguém mais preparado, não. Literalmente, amados, a maioria daqueles que tem e flui e ministram sobre o reino é pela graça e misericórdia de Deus. Eu sou um desses, amados, entendeu? Pela graça e misericórdia de Deus, você entende? Não existe nada assim, nada, amados, é Deus, você entende? Então, se é Deus, não somos nós, não tem glória nenhuma em nós, não tem glória nenhuma, nós somos apenas uma ferramenta, para que a igreja entenda que a chamada desse tempo não é para outra coisa senão para o estabelecimento do reino de Deus, que a chamada desse tempo não é, amados, para movimentos, entendeu? Mas é para o reino de Deus, não é para a teologia de prosperidade, teologia disso, teologia daquilo, teologia de tantas coisas. A chamada agora é para o reino de Deus. E outra coisa, a gente não vai enquadrar o reino de Deus em teologia, entendeu? Porque o reino de Deus é aquilo que Ele quer, aquilo que Ele estabelece, é aquilo que Ele decreta, amados, e não é o que a gente decreta, não é? Então, quando você compreende o que é uma igreja apostólica e profética fundamentada, uma igreja que fala de Cristo, né? A gente entende assim, meu Deus, mas o reino é maravilhoso mesmo, porque por aí falo de tantas outras coisas, menos de Cristo. Então, quando você entende que é uma igreja apostólica e profética, que é uma igreja do reino, essa igreja ela deve falar sobre o quê? Sobre a vida de Cristo, amém? E a vida de Cristo quebra a maldição, a vida de Cristo nos resgata, a vida de Cristo, entendeu? Literalmente nos limpa de todo o pecado, amém? E é uma vida em abundância, tá certo? Por isso que nós não podemos estar dentro ou ser participante, amados, da igreja do reino e com sequelas do sistema, com uma vida de miséria. E eu não estou falando de miséria financeira, não. Eu estou falando de miséria de mente, de uma miséria, entendeu? De sonhos, de tantas coisas. Porque, amado, tem muita gente que tem dinheiro no bolso, mas é miserável. Você entende? É miserável. Então, eu estou falando de vida abundância. E a vida em abundância, amado, você pode estar passando lutas, mas você tem certeza de que Cristo está em você. Você está passando dificuldade, mas você tem a certeza de que Cristo está em você. Você está passando de um desafio financeiro, mas você sabe que Cristo está em você. E a vida, amados, que não é a sua, é abundante porque Ele está sobre você. Porque Cristo é abundante, amém? A vida de Cristo é abundante. E é isso que você precisa saber, amém? E aí, a igreja do reino é uma igreja violenta, é uma igreja que ela quebra paradigmas pessoais, porque uma coisa é certa, quando uma palavra vem sobre nós, amados, é literalmente para trazer libertação à nossa vida, não é? E a palavra do reino ela é pesada primeiramente em nós, não na pessoa do lado, né? A pessoa, não, é na minha vida, né? Porque Deus ele vai começar uma mudança, uma transformação, amados, através da decisão que você toma. Você tomou a decisão diante de um decreto, diante de uma direção, então Deus vai começar a construir algo novo na tua vida, amém? Então, a igreja do reino, ela vai nos direcionar a romper com paradigmas, amados, que está estabelecido em nossa própria vida, você entende? Quando Deus chama, literalmente, a Abrão, amados, você vê a chamada de Abrão, Deus começa a dizer assim, ó, sai da tua terra, a quebrar paradigmas, entendeu? Então, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, né? Tudo isso, amados, são paradigmas, você entende? Nós somos literalmente resultados, amados, da cultura da casa dos nossos pais, literalmente. E ter um renovo de mente, romper com isso, é muito desafiador. Tem gente que se comporta, tem homem que se comporta com a mulher, com a esposa, de igual modo que o pai se comportava. E se o pai era tosco, se o pai era grosso, se o pai era estúpido, se o pai era mal educado, e aí essa pessoa tem a figura do pai.
Isso são paradigmas. E quando se fala assim, você precisa mudar, a pessoa diz o quê? Não, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. É ou não é? São paradigmas, né? Quando Deus queria fazer um novo, quando Deus queria fazer, entendeu? Estabelecer o reino ali sobre a vida de Abrão, amados, teve que quebrar paradigmas, teve que quebrar conceitos pessoais, né? E é forte você sair da casa do seu pai, né? Sair, abandonar uma cultura, abandonar costumes, isso é muito difícil, amados, né? Então, talvez aquilo que você diga assim, eu nunca serei como a minha mãe, e você, depois que casou, é igual a sua mãe, é ou não é? Então, isso é difícil, amados, mas se nós queremos viver a novidade de vida, se nós queremos viver um tempo novo, nós precisamos o quê? Quebrar paradigmas, entender que nós devemos sair dessas limitações nossas, porque o reino de Deus, ele não vai nos deixar viver limitações, amados. O reino de Deus vai fazer a gente expandir em todas as áreas da nossa vida. Por isso que as sequelas que a gente vive no sistema da religião tem que sair. Você entende? Eu vivo o reino, mas como é a sua vida no casamento? Então Deus quer restaurar, porque dentro do reino o quê? Benditos serão em ti todas as famílias da terra. Dada isso, uma promessa a Abraão, e aqueles que são de Cristo são descendentes de Abraão. Então é uma promessa inserida ali na sua vida, amém? Então você não pode ser uma pessoa que conhece a palavra do reino e tem problema no seu casamento. Mas todo mundo tem problema no casamento. Você está falando de algo cultural, né? Então você está falando de problemas, aí a gente entra, que tipo de problema? Traições? Adultérios? Espancamento? Brigas? O que é normal para você? É ou não é? Então, nós precisamos entender assim, todo mundo, calma aí, todo mundo tem esse problema, mas eu não quero ter esse problema, eu quero sair disso, eu quero viver um outro padrão, né? Então você fala de reino, mas aí você é embaraçado financeiramente, você tem dificuldade, eu falo de reino, então eu tenho que entender quais são os princípios sobre finanças, eu preciso entender quais são os decretos sobre finanças, e Deus diz que eu vou ser o que? Abençoado, próspero, que a bênção correrá, né, até mim. Então eu preciso entender quais são os decretos, e se a bênção corre atrás de mim, eu não tenho que correr atrás da bênção, é ou não é? Então o reino de Deus, amado, ele vem trazendo alinhamento na nossa vida, e aí você analisa assim, poxa, eu tenho esse problema, e o que você vai fazer? Como eu iniciei falando, você vai construir a promessa de Deus na tua vida. Você vai construir a promessa de Deus no teu casamento. A promessa ela já existe, ela já está liberada. Mas, amado, tem que ter uma participação nossa. Como assim? Nós temos que fazer, amados, nós temos que viver, ser legítimos. Porque a bênção, quando ela vem também, ela precisa o quê? Prosperar na nossa vida. É ou não é? Você lembra quando Malaquias, quando os sacerdotes ali se diziam assim, eu estou abençoado tal, e Deus fala assim, essas bênçãos eu farei ser esterco, né? E virá sobre a tua cara, olha só, né? Então uma bênção, ela pode deixar de ser bênção, se ela não prosperar. E aí no reino a gente entende que toda a bênção que vem sobre nós, ela tem o quê? Um propósito, amém? Uma porta de emprego tem um propósito, é ou não é? Uma conquista tem um propósito. Tudo tem um propósito. Comprou uma casa, tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Ganhou uma promoção, tem um propósito. Tudo, amados. A gente não pode fazer da bênção, parou e pronto. Toda bênção na nossa vida a gente tem que fazer ela prosperar. Primeiro, ser legítima. E depois, sendo legítima, nós precisamos fazer ela prosperar. Tá certo? Então, falando um pouquinho sobre essas questões. E aí a gente entra aqui em um ponto interessante, né? Dentro dessa expansão do reino, porque às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente só fica no ensinamento, a gente não faz a praticidade da palavra do reino. E eu vou dizer, amados, Jesus tinha os ensinamentos do Pai, Jesus vivia aquilo que Deus direcionava, como o Senhor lhe instruía, ele dizia assim, eu só faço porque meu Pai manda, eu digo aquilo que Ele me diz, né? Então, amados, nós precisamos entender que reino não é só aqui, estudo, não é somente formação. A formação é importante, mas a praticidade daquilo, ou a prática daquilo que nós aprendemos é importante.
Porque se você, literalmente, amados, não praticar aquilo que é ensinado, aquele ensino se perde. Aquele ensino se perde, amém? Então, Jesus nos ensinou algo tremendo, algo que inspira a igreja do reino a alcançar outras vidas, a influenciar outras vidas. Você sabia que muitas vezes nós olhamos a influência pelo status que nós temos? Você sabia disso? Você assim, eu não vou influenciar porque eu sou um cara que vende peixe. Eu não vou influenciar porque eu sou um cara que na minha profissão eu limpo o chão. Como é que eu vou influenciar? E aí a gente acha que a influência ela vem somente por uma posição, amados. Na verdade, a influência do reino, é claro que Deus nos reposiciona a níveis, mas a influência do reino para expandir, para que essa palavra alcance outras vidas, amados, literalmente ela vem pela compaixão, amém? Então, a primeira influência que a gente precisa exercer no reino é ter compaixão, amados. Eu vou perguntar, nesse período de pandemia, muitas pessoas quebraram, sim ou não? Muitas pessoas, enfim, muitas situações aconteceram, seja com empresários, seja com funcionários, seja com ministros, em todo lugar. Lá em Manaus, graças a Deus, nós tivemos, na verdade, um crescimento muito extraordinário. Mas lá em Manaus, teve pastores que ficaram depressivos, tristes, perderam tudo, não souberam como conduzir esse tempo, e isso foi terrível, Então, essa realidade com certeza aconteceu em muitos lugares, mas aí, amados, como nós temos visto isso? Com um olhar crítico apenas, ou com um olhar de compaixão, Pergunta a pessoa do seu lado, o seu olhar é crítico, ou é um olhar de compaixão? Porque nós precisamos, amados, ser ferramentas de compaixão, porque uma das ferramentas que Jesus usou para manifestar o reino de Deus foi o quê? Foi a compaixão, amém? Diga isso à pessoa do seu lado, escreva isso, aí. Uma das ferramentas que Jesus usou para a expansão do reino foi a compaixão, Amados, lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, conta a história daquele centurião, aonde ele busca a cura, para um servo seu. Olha só, ele busca a cura. Primeiramente, aquele homem estava numa posição mais elevada, sim ou não? Olha só o olhar de compaixão. Será que quando a gente olha os nossos funcionários ou as pessoas que estão abaixo de nós, olhamos com os olhos de compaixão? Ou apenas assim, está doente, é ou não é? Está doente, eu quero que produza, Mas tem muitas pessoas que pensam assim. Mas aquele homem, na posição que está, ele fala que ele buscou, a cura, ele intercedeu, ele pediu para que, Jesus pudesse agir ali na cura daquele servo dele. Por quê, amado? Será porque aquele servo somente produzia muito bem? E dentro do reino, amados, nós não podemos achar que as pessoas valem para nós apenas porque produzem. Porque cada um vai produzir de uma maneira diferente, você entende? Cada um vai produzir dentro do dom, vai produzir dentro da ótica, dentro da fé. Então existe vários níveis de situação ao qual a pessoa vai produzir. Nós não podemos olhar para uma pessoa e dizer assim, não, mas aquela pessoa não canta bem, aquela pessoa não dança bem, aquela pessoa não ora bem, aquela pessoa não faz isso bem. Você entende? Ela vai produzir, amados. E a primeira produção de uma pessoa, sabe como começa? Na disposição. Eu não sei, mas eu vou lá fazer. Eu não sei, mas eu vou me dispor a fazer. Você entende? Então, aquele centurião não viu a produção daquele homem. A Bíblia diz que era um homem, uma pessoa de valor, de estima, Então você vê os olhos de compaixão, amados. Nós precisamos olhar as pessoas assim. Se nós olharmos as pessoas apenas as debilidades dela, amado, a gente não está manifestando o reino de Deus. Nós não estamos. É claro que o reino tem a sua parte de formação, tem a sua parte de juízo, tem a sua parte de tudo. Mas no reino também tem, amados, a parte da formação, ou da compaixão, você entende? E como é que está a compaixão da igreja hoje? Nesse tempo de crise, onde muita gente está desempregada, muita gente está precisando. Como está a compaixão da igreja? Não tenho dinheiro, não tenho como ajudar, não tenho comida, não tenho como ajudar.
mas você tem pelo menos uma palavra, você tem pelo menos uma oração, você tem pelo menos um conselho, amados, porque um conselho ele vale muito. De repente alguém está precisando só de um conselho, né? Alguém está quebrado e diz assim: olha, se você está quebrado nisso, você já pensou em fazer isso? E não é que eu posso fazer isso? Será que a gente se fecha porque a gente tem comida na mesa, a gente está bem e pronto? Isso é o suficiente? Se nós queremos viver o reino de Deus, nós precisamos manifestar uma das primeiras ferramentas que Jesus manifestou: a compaixão, o amor. E aí você vê que aquele centurião demonstra essa compaixão por alguém, e não era alguém que estava em cima, né? Porque a igreja mesclada, a igreja enganosa, ela tem compaixão geralmente por alguém que está em cima, é ou não é? É ou não é? Alguém que tem dinheiro, né? Ah, poxa, eu estou com compaixão daquela pessoa ali. E aí a gente se engana. Nós precisamos ter compaixão, amados, de quem realmente é devido, de quem realmente precisa, né? E aí a posição daquele homem, amados, estava assim, mas ele olhou o quê? Com os olhos de misericórdia. Este é um servo que ele é muito fiel, ele é leal. Então, lealdade, amados, a lealdade, a fidelidade, a gente não vende. Você entende? Às vezes a gente tem pessoas fiéis e a gente troca aquelas pessoas. Amados, fidelidade não se encontra assim não, entendeu? Pessoas fiéis não se encontram de maneira. Amados, nós temos lá uma igreja, graças a Deus, muito maravilhosa, e eu amo por aquilo que Cristo estabeleceu naquela igreja, a fidelidade, a lealdade, entendeu? Aos princípios. É tremendo aquilo, e eles sabem o que eu faço por eles, e eles fazem coisas tremendas por nós, pela minha casa, amém? E isso é importante, Então, como você tem olhado? E às vezes a gente quer pregar o reino e a misericórdia e o amor, a compaixão, né? Mas a gente olha às vezes dentro da nossa casa, tem alguém que precisa da compaixão. Dentro da nossa família alguém precisa. Às vezes a nossa esposa está precisando, né? Às vezes temos atitudes, né, que geram ali uma prisão de alma na vida. E a mulher está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Ou o homem, às vezes tem mulheres que são muito fortes, né? E o homem está ali. Então a compaixão, amado, nós precisamos exercer primeiramente dentro da nossa casa. E aquele servo, né, apesar de ser servo, com toda certeza, amado, fazia parte do meio da casa daquele centurião. Então nós precisamos manifestar a compaixão dentro da nossa casa. Nós precisamos, porque não é, amados, não é bonito não pregar e dentro da nossa casa a gente não ter compaixão, não ter misericórdia. É ou não é? Quando se fala assim que a gente deve amar o próximo, qual é o próximo que você vê? O próximo aqui dentro? Não, o próximo é dentro da nossa casa. O próximo mais próximo qual é? Dentro da nossa casa, sim ou não? Só que a gente às vezes cuida do próximo aqui dentro, né? Dentro do quadrado. Às vezes do próximo na empresa, do próximo na escola. Mas o próximo que a gente deve amar, às vezes está do nosso lado, está dormindo do nosso lado, os nossos filhos. Então o reino ele começa dentro de casa, dentro da família. O reino começa, amados, na família. E se a gente não trouxer esses princípios, esses valores para dentro de casa, isso será uma falácia. Porque o reino ele prega muito bem, sim ou não? O reino, aliás, o sistema religioso ele prega muito bem, ele tem uma eloquência muito boa, sim ou não? Mas é uma falácia no casamento, é uma falácia em muitas áreas. Então nós precisamos entender quando Jesus fala assim, arrependei-vos, porque Ele está tendo uma compaixão ali e quer que haja o quê? Um alinhamento da nossa vida. Nós não podemos seguir dizendo, eu entendo o reino, eu já ouvi o reino, eu já recebi uma palavra do reino, e você tem uma vida totalmente, amados, torta.
diferente daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado. Amém? Então nós precisamos o que nesse tempo? Viver o reino de uma maneira legítima, de uma maneira verdadeira, e começar dentro de casa. Família forte, igreja forte. Não existe igreja forte e família quebrada. A igreja começa em casa, na família. Ela começa, não vai entender, não. Ele diz que começa em casa, eu não preciso mais ir ao local de reunião. Não entenda isso, não deixa o diabo te usar, não. Tá bom? Ela começa em casa. E ela soma-se como corpo quando os ministérios, os dons estão reunidos num local de reunião como esse. E se torna um exército quando a igreja se dispõe à formação. Aí se torna um exército. Entendeu? E nós precisamos compreender e entender isso. Amém? Então, amados, continuando aqui ainda. Olha só, lá em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que esta mulher, que estava 12 anos sofrendo de uma enfermidade, de uma hemorragia, e muito padecia na mão de vários médicos. Olha só. Primeiro, uma mulher, a condição dela, amados. Eu vou dizer para você, essa mulher, ela 12 anos debaixo de um sofrimento. 12 anos. Essa mulher, que pode ser qualquer um de nós, né? Talvez eu vivi debaixo de prisões demoníacas mais do que 12 anos. Mais do que 12 anos. E às vezes a gente busca, amados, ajuda de várias formas. Essa mulher durante 12 anos padecia de uma enfermidade. E não encontrava solução. Não encontrava, amados, cura para a enfermidade dela. É isso que eu falo. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, você tem uma situação na tua vida e que se arrasta durante anos, a primeira coisa, o que você tem buscado? Durante todo esse tempo você tem padecido do insucesso de ser restaurado, de ser transformado? Se você tem buscado algo e tem tido um insucesso, você precisa entender e buscar aquele que pode. Não adianta você buscar outros caminhos, amados. Não adianta, que às vezes a gente se arrasta num problema. Eu sempre falo, amados, tem pessoas que sabem se aliançar com o problema, mas não conseguem se aliançar com Deus. Tem gente que tem aliança com o problema. E eu digo assim, amados, que nós precisamos nos aliançar com Deus e não com os problemas. Essa mulher, há 12 anos, buscava ajuda, buscava ali e tudo mais, e não conseguia ter êxito, né? Dentro do reino nós precisamos entender, bom, agora eu tenho uma palavra que vai transformar a minha vida, então eu preciso entender que eu tenho que ter uma aliança com isso. Eu preciso entender que isso precisa fazer efeito na minha vida. Amém? Amém, queridos? E aí então você não pode receber uma palavra e duvidar dela, achar que não vai fazer efeito. Aqui, na verdade, a solução para esta mulher era Jesus, entendeu? Curá-la. E a única solução para os problemas da nossa família, para os problemas da nossa casa, das nossas finanças, de qualquer coisa, amados, é Jesus. Amém? Então, a igreja do reino, ela não vai te mostrar nenhuma metodologia. Olha, você precisa vir 7 sexta-feiras para orar e você vai ser liberto. Amados, isso não funciona. Eu digo, não funciona com a eficácia permanente. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele propõe mudança. E muitas das vezes há um processo nisso. Algumas pessoas são rapidamente levantadas, restauradas, libertas. Outras pessoas vai pelo discernimento da palavra que vai recebendo. Amém? Então, conforme você vai se abrindo, conforme a luz do entendimento vai entrando em você, as coisas vão acontecendo. Mas o que não pode, amados, é você continuar
diante de alguém que pode lhe curar, Jesus, diante de uma direção que pode mudar a tua vida, e você buscar rotas, fazer rotas que não vai lhe ajudar, que vai fazer você permanecer com o mesmo problema em casa, o mesmo problema no trabalho, o mesmo problema nas finanças. Você tem que dar um basta nisso. Você vê que o basta daquela mulher foi isso, ó. Bom, eu tenho a oportunidade, são 12 anos, e 12 anos, amados, é muito tempo, né? Fala para a pessoa do seu lado, 12 anos é muito tempo. E ela tinha passado por vários médicos, perdendo tudo, olha só, né? Perdendo tudo. Você sabia, amados, que a maioria das pessoas que elas se aproximam do reino, ela vem geralmente dessa rota, né? O sistema, ou o mundo, ou tudo aquilo que o inimigo coloca, suga ao máximo a pessoa. E às vezes a pessoa vem quebrada, é ou não é? E aí o reino começa a trazer esperança, começa a trazer vida, começa a gerar entendimento, e aqueles que permanecem com toda certeza há de prosperar grandemente. Mas aí quando a pessoa está bem, e aí ela dá uma parada, enfim, vai fazendo outras rotas. Então, amados, quando a gente chega, a gente precisa ver nossa condição. Você entende? A minha condição no reino, olha só, a minha condição no reino era uma condição boa, e o reino me fez entrar num processo, mas o reino me restituiu. Você entende? Então, se você está num processo, meu Deus, a coisa não muda, se firme em aliança. Diga assim: olha, são 12 anos, são 5 anos, são 3 anos nessa situação, eu preciso mudar, a minha casa precisa mudar. Amados, as fases do meu casamento vieram sendo transformadas com decisões. Essa mulher aqui, ela toma uma decisão na vida dela, ninguém pressiona ela a mudar. Você entende? O reino não vai pressionar ninguém a mudar, amados. Agora, uma coisa é certa, você vai entender que é necessário mudar. Olha só, você vai entender que é necessário mudar, porque você não vai suportar ficar num lugar, num ambiente, amados, aonde se prega as verdades e os valores do reino. Você não vai, ninguém fica. Você vê quando Jesus pregava, os caras ficavam com ódio dele, queriam matar, saíam, não recebiam, tinham várias ações, né? Então, qual é a nossa posição? A nossa posição hoje tem que ser de decisão. Hoje eu decido, né? Se hoje eu tenho a oportunidade de receber um decreto, então hoje eu decido, né, mudar essa circunstância da minha vida, né? Então, quando você, obviamente, tem compaixão, você receberá compaixão do Senhor. E aqui então, Jesus, você vê a figura de Jesus tendo compaixão daquela mulher, né? E aí então, ela enfrenta todo o desafio. A gente não quer enfrentar os desafios. Ela ouve que ele vai passando, ela enfrenta os desafios das limitações da enfermidade dela, porque a enfermidade não podia se aproximar, era algo, entendeu, que não era aceitável, mas ela enfrenta tudo isso. Eu pergunto algo de você e algo das pessoas que nos acompanham: o que você tem enfrentado? O que nós temos enfrentado? Quais são os desafios que nós temos encarado para uma mudança na nossa vida? Você sabia que a maioria das pessoas vão dizer assim: ah não, eu estou esperando a mudança. Na verdade, a mudança, amados, ela é uma decisão, e você decidindo, você vai enfrentar desafios para a mudança. Quando aquela mulher decide ser curada, porque ela tinha tentado por vários médicos, ela tinha perdido tudo, ela não tinha mais nada, não tinha mais nada. E quando ela decide, ela diz assim: ó, eu decido, e eu vou enfrentar, se eu morrer apedrejada por causa desta enfermidade, mas eu estou decidindo uma mudança na minha vida. Então você precisa decidir encarar os desafios da mudança da tua casa, da tua família, né? Você vê que Abraão, amados, ele decide uma mudança, ele decide, né? Você não vê uma obrigação, sai daí senão eu te mato, não vê. Mas você vê uma direção: olha, sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele decidiu, né? Você vê a mulher aqui, ela decide dar um fim à enfermidade. Ali ela perde, amados. Eu vou dizer, nós precisamos
parar com percas e perdas. Nós precisamos parar. Mas para isso nós precisamos o quê? Tomar uma decisão de ser transformados, de ser mudados. Nós precisamos, amados, receber o que Deus tem para nós. E você vê que essa mulher é muito mais ousada, né? Ela faz o que? Ela toca. Olha, Jesus, eu não estou sentindo tu me tocar. O que você tem que fazer? Eu estou aqui, eu já orei, já louvei, mas não estou sentindo nada. O que você tem que fazer? Então toque, na orla dele. Toque, pague o preço, sinta, você entende? Mostra, se faça conhecido de Deus. Por que Deus não me conhece? Não, claro que Ele te conhece, mas se faça, chame a atenção, né? O que você está enfrentando, amados, para o teu casamento ser ajustado? Nada, você simplesmente está ignorando. Às vezes você sai para trabalhar, volta só à noite, né? Encontra a mulher dormindo e pronto. Aí eu te pergunto, você está pagando o preço para uma mudança no teu casamento? Não. Qual é o preço que você está pagando pela vida dos teus filhos, pela tua empresa? Qual é o preço? Não, a empresa está difícil, está isso. Não, você vai pagar um preço, hein? A empresa é sua, o empreendimento é seu, as finanças é o que Deus colocou na sua mão. Então você vai ter que enfrentar, decidir e enfrentar os desafios. Porque se você não quiser enfrentar os desafios de uma mudança, amados, se a gente não enfrenta um desafio de uma mudança, sabe o que acontece? Sabe o que acontece, amados? A vida se vai, o sangue acaba, aquilo que mantinha um fluxo acaba. Você entende? Nós precisamos pagar o preço por mudanças. Todas as vezes que eu sentia que o ministério, o local de reunião, aliás, a igreja, ela precisava de um crescimento espiritual, eu pagava um preço. Só que eu não pagava o preço sozinho, mas eu não carrego a igreja. Eu penso que o pastor não tem que carregar a igreja. O pastor tem que edificar a igreja, mas não tem que carregar a igreja. E lá, todos nós pagamos o preço. Assim, amados, nós precisamos expandir o reino, e todo mundo se move. Amados, nós precisamos crescer de nível, todo mundo se move. Amados, nós precisamos mergulhar em algo, todo mundo se move. Você entende? Então, queridos, se a gente não faz isso, no período da pandemia, se a gente não contrapõe o decreto humano, a gente não viveria o decreto de Deus. E aí veio a segunda onda de pandemia, veio o decreto, fecha tudo, que essa mata mais do que matava a primeira. Sabe o que a gente fez? Aumentamos o número de reunião. Enquanto os locais estavam fechando, nós aumentamos o número de reunião, porque estava indo mais pessoas. No meio da segunda pandemia, que era mais mortal do que a primeira, amados. E olha só o que Deus fez. Guardou todo mundo naquele local. Guardou todo mundo. Amados, lá é uma loucura, tu não vai ver ninguém de máscara. Eles estão reunidos lá agora. É uma loucura, né? As pessoas vão se ouvir, esse cara é doido, esse cara está matando todo mundo. Não morreu ninguém na primeira, não morreu ninguém na segunda, e não foi nem questão de morrer. Ninguém, amados, pegou. É uma questão de fé. Fé é loucura, sim ou não? É uma questão de fé, né? Não vá fazer se você não tem fé, né? Amados, eu sempre digo que quando a gente tem medo de algo, né, eu falo, se você tem medo ou receio, você precisa manter a prudência da sua fé, e com todo respeito a gente tem que respeitar. E eu falava para as pessoas, você que tem restrição, você se mantém, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, amados, você entende? Quem passa álcool na mão direto, quem lá, porque é correto, é até higiênico, né? Mas a gente deixar de cultuar, deixar de enfrentar um problema, amados, aí é complicado. Você ficou desempregado, isso é um problema no primeiro momento, mas se você enfrentar esse desemprego, pode ser uma grande oportunidade. A tua empresa fechou, isso pode ser um grande problema, porque os boletos bancários não param de chegar. Mas se você enfrentar esse problema, você vai olhar com oportunidade, vai ver a oportunidade. Então,
quando todo mundo estava fechando, nós estávamos abrindo, mantendo a porta aberta. E tinha decreto, era 50 mil se pegassem, entendeu? Aberto. Eu falei: Senhor, eu não vou fazer o que o homem manda, eu vou fazer o que tu mandou. Tu mandou abrir, e pronto, está aberto. Se chegar a 50 mil, eu não sei, nem imagino que eu vou pagar esse negócio, amados. E 2 anos quase, né? 2 anos. Então, mas isso é um exercício de fé nosso, particular, lá do local, lá, tá? Não estou incentivando ninguém, cada um caminha na sua fé. Mas é enfrentar, amados. Nós precisamos enfrentar. Se você não enfrentar o que o inimigo está colocando diante de ti, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja, entendeu, uma humilhação no trabalho, seja uma perseguição, seja um caos, se você não enfrentar isso, amados, você não vai ver as coisas fluindo, a promessa de Deus. Então, hoje você precisa o quê? Enfrentar, fazer como esta mulher. Eu vou passar pelo meio desse pessoal. Esse pessoal não imagina, mas eu sei que eu estou para morrer, eu sei que se eu não der um passo a mais, eu sei que se eu não me levantar da situação, eu vou morrer, eu sei que se eu não fizer isso, eu vou perecer. Então, eu vou decidir ir, eu vou receber minha cura, eu vou receber minha transformação. Você precisa sair do nível que você está hoje. O decreto de Deus vem para nos fazer sair do nível que a gente vive, amados. Você entende? Então, quando o príncipe do exército do Senhor aparece, amados, é para trazer uma definição. De qual lado tu estás? Do meu ou dos inimigos? Eu estou do lado que vive princípios. Eu estou do lado que vive princípios. Então, do qual lado você está? Você está do lado da tua fraqueza? Você está do lado daquilo que o inimigo está fazendo? Não, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Talvez eu não saiba, mas Deus sabe. E tu quer o quê? Que o decreto de Deus seja para a tua vida? Não, eu entendo que você passa, tá? Eu vou te levar para uma depressão, tá? Eu sei que você está assim, então eu vou te levar para uma enfermidade. Amados, esse não é o decreto de Deus para a nossa vida. O decreto de Deus para nós é de vida em abundância. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos erguer, nós precisamos sair dessa pandemia mais forte. Amados, hoje qual é o relatório daquele ministério lá em Manaus? Como é que vocês enfrentaram a pandemia? Milagrosamente. E outra coisa, amados, tem testemunhos lá, está aqui a minha família, prosperidade, empresários prosperaram, novas ideias, novas estratégias, negócios foram fechados, coisas extraordinárias aconteceram, coisas extraordinárias, amados. Você entende? E aí eu digo, nós precisamos enfrentar, porque se a gente parar assim, não, está vendo, está assim, eu acho que a gente não deve avançar, é avançar, e nós vamos enfrentar dificuldades, nós iremos enfrentar problemas, mas é avançar o comando, avançar, e o que vai na nossa frente, e o que vai garantir que o decreto seja estabelecido, amados, não vai ser a gente dizer que é do reino, não vai ser dizer que a gente é crente, que a gente é isso e aquilo, não. O que vai dizer que nós somos do reino, amados, e na hora que o príncipe do exército aparecer na nossa frente, para determinar, para homologar a sentença, o decreto, é a gente ver princípios. Josué, eu não sei do qual lado tu está, eu estou aqui para estabelecer a vontade de Deus. Tu está do qual lado? Eu que te pergunto, tu está do qual lado, Josué? Tu está do lado da vontade de Deus? Porque se tu estiver do lado da vontade de Deus, então estamos juntos nessa guerra. Mas se tu não está do lado da vontade de Deus, e aí, né? Então nós precisamos, amados, entender e compreender que a igreja do reino, uma igreja apostólica, uma igreja profética, ela vive princípios, a compaixão faz parte da expansão, nós não podemos parar, não podemos. A pandemia, ela é uma prova, gente, para muitas pessoas, para muitas. Amados, talvez alguém aqui, alguém aí, e com toda certeza todo mundo perdeu alguém
algum parente, alguém da família. A maioria por causa desse vírus. Mas eu vou dizer para você, Deus tem vida e abundância para você. Deus não quer que o seu fim seja este. Garanta a tua vida eterna. Se você entende o que é o processo, amado, terrível da morte, tu entende que é muito doloroso. Diante disso, o que você tem que fazer? Garantir a tua vida eterna. Eu vou garantir a minha vida eterna, porque eu sei que isso. E eu sei que quando isso acontecer, está garantida a vida eterna. Então muitas pessoas perderam, amados, para esse vírus. Muita gente. E tem pessoas que sofrem até hoje. Tem muita gente sofrendo. A dor da perca ela é muito grande. Mas eu vou dizer, com Cristo todos nós ganhamos. Com Cristo todos nós ganhamos. E garanta isso. Viva a dor do sofrimento, tudo, mas ergue a cabeça e diz: eu preciso viver, e não qualquer vida, uma vida em abundância. E eu preciso caminhar debaixo de princípios, de valores, porque isso vai garantir que eu estou do lado do Senhor. Amados, um exemplo aqui para a gente terminar.